11 passos para planejar a sua carreira profissional. Aqui tem um resumo da minha experiência, mas mais importante do que isso, aqui estão algumas imagens de empreendimentos que eu participei. Então, eu fiz a jornada que se espera, ou pelo menos a padrão, né? Desde estagiário, todo mundo começa por aí, a engenheiro residente, coordenação, gerência, diretoria. Aí estão a imagem de alguns dos empreendimentos, não estão todos, mas alguns que têm uma imagem mais bonita, que estão mais impactantes. E o que eu trago aqui de interessante, e por que eu vou falar desses 11 passos, é que a gente não costuma ter oportunidade de pensar na carreira profissional. A gente pensa na formação de engenharia e depois espera que isso seja suficiente para se colocar no mercado, acreditando que competências técnicas são suficientes para garantir a tua progressão de carreira. Seja no ambiente público, seja no ambiente privado, seja como colaborador, seja como empresário. Porém, não é só a parte técnica é importante, mas tem outros elementos aí que são também importantes. E ao longo dessa minha jornada, tem mais aí de 21, 22 anos, aí, um pouquinho mais, se for considerar a parte de estágio e graduação, a gente vem percorrendo e tentando identificar no nosso entorno, no contexto que a gente está inserido, empresas menores, empresas maiores, com capital aberto, em grandes centros urbanos, em grandes capitais, em cidades grandes, porém não no eixo sudeste e fora. Então, você tem diversas realidades e muitas coisas acontecem não objetivamente na parte de execução, na parte operacional, na parte técnica. São outras áreas, outras comunicações, outras relações que a gente vai criando. E depois de mais desses 20 anos, a gente só consegue juntar os pontinhos olhando para trás. E nos últimos 2, 3 anos eu venho tido a oportunidade de parar, reavaliar essa minha história e tentar identificar ali, tá, mas por que isso aconteceu? O sucesso que eu tive foi pelo quê? Os insucessos que eu tive, o que não deu certo, porque com certeza muita coisa não deu certo, algumas evoluções não progrediram como eu imaginava, algumas movimentações, até de mudanças, eu tive que desfazer porque não deu certo. Então, o que disso tudo eu consegui identificar que tinha a agregar, que tinha a poder acrescentar, e eu comecei a notar que os colegas de trabalho e as pessoas que eu conhecia do ramo começavam a vir perguntar para mim, conversar sobre isso, e aí eu senti uma necessidade grande de transmitir isso e percebi uma carência muito grande dos profissionais, de uma maneira geral, de conversar sobre isso, de conversar sobre a gestão da própria carreira. A gente acaba entregando a gestão da carreira para as empresas ou para o que a gente acha que no momento o mercado está precisando. E aí eu desenvolvi, já tem um pouco mais de um ano e meio, um processo de estruturação, um processo de direcionamento de carreira através de mentoria, e ela é pautada nesses 11 passos. Dentro do processo eu faço um acompanhamento, mas ela é pautada nesses 11 passos aqui que eu trago para te ajudar a começar a pensar você como responsável pela sua carreira. Entender que a carreira de engenheiro não é só a parte técnica de engenharia. E aqui eu não vou trazer elementos de engenharia civil. A gente não vai falar de concreto, não vai falar de escoramento, não vai falar de forma, não vai falar de revestimento. A gente vai falar no que está acima disso. A gente vai falar sobre como você se posiciona, como você estabelece um objetivo, como você determina o que você quer alcançar, seja uma transição de um cargo mais operacional para uma gestão, seja uma movimentação com uma mudança de estado, né, uma mudança de cidade, seja uma busca de um perfil de empresa mais adequado ou mais alinhado com as suas habilidades e com os seus valores. Então, isso tudo eu estou trazendo aqui através desses 11 passos. Eles estão mais ou menos em sequência, tá? Isso não existe uma sequência de um passo de cada vez, alguns deles vão acontecer ao mesmo tempo. Mas, para uma maneira de apresentação, fica mais fácil a gente entender isso como se fosse um sequencial. O primeiro passo, que é muito importante, é você perceber aonde você está. Qualquer processo, qualquer programa de desenvolvimento, qualquer processo, o primeiro ponto é você se conhecer. E aqui eu vou fazer uma chamada que algumas coisas que eu vou falar pode parecer, mas isso é óbvio, mas eu sei quem eu sou, eu me conheço. Nem tanto. A gente parece que se conhece,
mas tem alguns detalhes, algumas particularidades da nossa personalidade, dos nossos valores, das nossas habilidades, das nossas características de relação com outros, que a gente não tem perfeita compreensão, a gente só percebe isso quando é mostrado. E outro ponto interessante é que, tão importante quanto você se conhecer, é você saber ou você conhecer a percepção que as outras pessoas têm de você, que não necessariamente é a mesma coisa. E isso vai fazer toda a diferença, porque o que vai promover você conseguir uma vaga, você ser promovido, você conseguir uma oportunidade, não é o que você acha sobre você, é o que as pessoas percebem sobre você. Então, o primeiro ponto desse processo é você conseguir identificar claramente quem é você, quais são as suas habilidades, quais são as suas características, quais são os seus valores, quais são as atribuições, quais são as suas expectativas, entender perfeitamente qual é o seu momento, qual o tipo de atividade que você gosta de fazer, o tipo de ambiente que você se sente bem, o tipo de atividades que você gosta de desenvolver, que você gosta de estudar, e analisar também como que as pessoas te enxergam, para ver se vocês estão falando a mesma coisa, se o que você pensa sobre você está bem alinhado com a mensagem que você está passando, com como você está se expondo, como você está se mostrando. Então, esse é o primeiro passo, você identificar bem aonde você está. O segundo, dentro de um processo de planejamento, né, de você assumir o controle da sua carreira e começar a organizar e estruturar para isso, é você definir aonde você quer chegar. Se você não definir um objetivo, se você não definir um ponto, você vai gastar energia com movimentações que não vão te levar necessariamente a uma progressão, né, a uma evolução de carreira. Dentro do meu processo de mentoria, eu chamo ela de vetor justamente por isso. O objetivo é a gente pegar todos esses vetores e cada vetor é uma energia, é um tempo que você dedica, é um investimento financeiro que você faz, é alguma coisa que você coloca ali para gerar algum resultado. Pode ser um curso, uma pós-graduação, um curso de especialização, pode ser leitura de livro, pode ser uma viagem, pode ser uma formação de um grupo, pode ser participar de algum grupo, de alguma associação. Tudo isso é um vetor, tudo isso, cada um desses é um investimento de energia, tempo e dinheiro. Agora, se você não direcionar tudo isso para um mesmo objetivo, o tempo passa, o dinheiro vai embora, você se sente cansado porque não vê resultado, se sente desmotivado, passou muito tempo, você fez muita coisa, mas progrediu muito pouco. Tá? Então, você precisa definir bem claramente aonde você quer chegar. O terceiro ponto, buscar um motivo. Só definir aonde você quer chegar é importante, mas você precisa de energia, você precisa de motivo para você manter o teu plano em andamento. Se você não tiver uma justificativa forte que faz você acordar todo dia, fazer o que tem que ser feito para alcançar aquele objetivo, as chances são de que no meio do caminho você vai acabar desistindo, vai acabar achando outra coisa mais interessante, vai acabar procrastinando, vai botar outras coisas como prioridade, vai perder a concentração. Então, além de definir o teu objetivo, é importante que esse objetivo ele tenha um motivo, tenha uma justificativa muito importante, muito forte em você. E aí podem ser diversas, pode ser ambição, algum interesse econômico, financeiro, pode ser um reconhecimento, pode ser um bem-estar de família, pode ser algum tipo de satisfação pessoal. Aí é individual, mas é importante que isso seja o combustível para que você consiga fazer todo dia o que é necessário para você alcançar o teu objetivo, definir aonde você quer chegar. Então, esse vai ser o combustível para você se manter dentro da tua jornada, dentro do teu andamento, da tua progressão de carreira. O quarto ponto é traçar metas. Então, esse quarto passo de traçar metas, e até então o que eu estou falando, Daniel, mas eu sei eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, mas tudo fica muito na cabeça, muito subjetivo, né? Assim como as metas. Não, eu vou fazer, o caminho a gente já sabe, eu vou fazer na pós-graduação, todo mundo está fazendo, se todo mundo está fazendo um cursinho X, eu vou fazer também, porque eu vou chegar lá. Não necessariamente. É importante que essas metas elas sejam definidas e estejam alinhadas com o teu objetivo. O que é isso? O teu objetivo é onde você quer chegar. O que são essas metas?
o que eu alcançando, ou eu conseguindo realizar, o somatório disso me leva ao meu objetivo. Então, isso tem que ser as tuas metas. E elas precisam atender alguns requisitos, elas precisam ser bem definidas, ela precisa ter prazo, ela precisa ter forma de medir. Você tem uma meta que você não consegue medir, você não vai conseguir avaliar sua progressão e você não vai ter o senso de progressão para te manter motivado e constante evolução. Então é importante que essas metas elas sejam alinhadas com o teu objetivo, elas estejam realmente construindo a tua progressão, construindo a tua movimentação no caminho que você definiu como teu objetivo, e elas precisam estar escritas, elas precisam ser formalizadas. Isso é um contrato que você está fazendo com você mesmo. Você está definindo ali quais são as obrigações. Isso é que vai dar argumento, é isso que vai dar base para você trabalhar dia a dia no que for necessário para você alcançar o teu objetivo. Então, as metas, elas são o que eu preciso alcançar, realizar, concluir, conseguir, para que isso tudo acontecendo, eu alcance meu objetivo. Então, essas são as suas metas. Agora, as metas, elas são o que você precisa alcançar. Agora, como você alcança cada uma dessas suas metas? E aí são os seus planos de ação. Aqui é onde você define como você vai executar, como você vai colocar a mão na massa, o que você tem que fazer no teu dia a dia para que aquela meta ela seja cumprida, para que ela seja alcançada. Então, se você definiu uma meta, agora você tem que pensar o que eu tenho que fazer para essa meta ser atingida. Fazer um curso, uma especialização, entrar para um grupo, buscar algum tipo de intercâmbio, leitura de livro. Aí sim, isso aqui é que vai te dar munição, vai te dar argumento, vai te dar dados, vai te dar ações para você acordar, sabe o que tem que fazer, executa, conclui isso, que a tua meta está alcançada. Meta alcançada, o somatório delas vai te levar ao teu objetivo. Então, você precisa, depois de definir suas metas, transformar isso em ações. Como você vai alcançar essas metas. Então, esses são passos importantes, eles são bem operacionais, mas eles dependem de um profundo conhecimento de si próprio, da onde você quer chegar, do teu motivo, o que te leva até lá e como você vai trabalhar isso no teu dia a dia. Agora, ao longo desse processo, a vida continua acontecendo. É importante você aprender a se relacionar com seu dinheiro. 2 motivos. Não deixar que o interesse financeiro se sobreponha ao teu planejamento. Pode acontecer de aparecer uma oportunidade que financeiramente possa ser mais interessante, mas que não está alinhada com o teu objetivo, e aí vai te puxar para um outro caminho. Pode acontecer de você não ter um planejamento financeiro, uma reserva financeira, e isso dificulte você fazer uma especialização, uma capacitação, uma viagem, ou até mesmo que você não tenha criado uma reserva, e isso pode e deve entrar como meta e planos de ação de criar reserva, por exemplo, se você tem como planejamento de carreira alguma transição de carreira, de você mudar de um tipo de emprego, de um tipo de empresa ou de uma forma de atuação. Então é interessante você ter uma reserva para você estar com a cabeça tranquila e sabe que você vai passar por um momento de downgrade aí da sua condição, mas você se preparou para aquilo. Então é interessante e é muito importante você se relacionar bem, acostumar, trazer essa questão do planejamento, da gestão das finanças pessoais para dentro do teu planejamento de carreira, porque isso é combustível para muita coisa do que é necessário dentro do teu planejamento. Como eu falei aqui, viagens, cursos, participação em eventos, reserva financeira para transição de carreira ou para, de repente, não necessariamente mudar de uma empresa para outra, mas mudar de uma empresa para uma empresa própria. Então, a relação com o dinheiro e essa sua capacidade é importante. Então, é importante você ter isso bem alinhado, bem estreito aí dentro do teu planejamento de carreira. 7º ponto. 7º passo. Ele não acontece um depois do outro, né? Aqui a gente já está, esses 6º e o 7º, eles já estão acontecendo junto com o teu desenvolvimento das tuas ações. Estuda a sua área e se torne um perito.
Mas você vai estudar o quê? Você vai estudar o que está alinhado com o seu objetivo, com as suas metas e com o seu plano de ação. Só vai estudar, só vai buscar aperfeiçoamento, capacitação, especialização naquilo que está alinhado com o teu objetivo. Aquela história de que, eu sou bom em matemática e física, mas sou ruim em história, então vou estudar história, esquece história. A gente não está mais no colégio. Eu não preciso mais de média 5 ou 7 para passar. A gente está falando agora de mercado de trabalho. E o mercado reconhece e remunera os melhores. Você vai conseguir reconhecimento e remuneração o quão melhor você for em determinada área. Então, quanto mais nichada for a sua atuação, quanto mais especialista você for, maior é o seu reconhecimento e, por consequência, a sua valorização. Daniel, mas o que eu não sou bom? Delega, subcontrata, transfere, arruma parceiro. A gente não está mais preocupado agora em passar de ano e ter média 7 em tudo. Está preocupado em alta performance, está preocupado em alto rendimento, em tranquilidade, em progressão de carreira. E isso você só vai conseguir se especializando, definindo um foco e sendo realmente especialista, perito nesse assunto. Então é importante você estudar, e aí você só vai conseguir estudar nesse nível de especialização se for alguma coisa que você gosta, que está alinhado com as suas habilidades, que está alinhado com os seus valores, que está alinhado com o seu objetivo. Por isso que aqueles passos são tão importantes. Dentro daquelas primeiras etapas, daqueles primeiros passos, é que vai surgir isso. Você vai ver o que você gosta, porque você vai ter que estudar muito mais do que as outras pessoas. Você vai se dedicar muito mais do que as outras pessoas. Se você quer ter uma performance acima da média, você tem que se dedicar acima da média. Não tem outro caminho. Não tem caminho fácil, não tem atalho, não tem hackzinho, não tem um jeito milagroso, não tem pílula mágica, não existe nada disso. O que existe é foco, constância e alinhamento com o teu objetivo. Então, especialização, ela é fundamental. O oitavo ponto, o oitavo passo aí, aprender com os outros. Muita gente já trilhou boa parte do caminho que você está trilhando ou vai trilhar. Então é importante é bem mais fácil você aproveitar esse know-how. E como é que você aprende com os outros? Livros, cursos, mentorias, coaching, modelagem, se inserir no ambiente, no meio das pessoas que estão num nível de jogo, num nível de participação, num nível de atuação profissional mais elevado, onde você quer chegar. O que essas pessoas fazem, com o que elas se relacionam, o que elas estudam, né? Então, quais eventos elas participam. Então, você vai aprendendo e você vai conversando dessa maneira. Mais uma vez, a gente só consegue fazer isso definindo um foco, definindo um objetivo, e aí eu consigo aproveitar melhor, identificar quem são os grandes players, quais são os grandes nomes, quais são as empresas, tanto que consomem aquilo, quanto que, vamos dizer assim, hospedam, né, ou que abrigam esses profissionais. Você está trazendo a tua carreira para dentro de um universo que está alinhado com o teu objetivo e com as tuas capacidades, com as tuas habilidades. Então, aprender com os outros é você acelerar. Eu falei que não existia caminho fácil, não existia atalho, mas tem como você evitar errar o que os outros já erraram. E dentro do processo de mentoria, o que a gente está fazendo hoje aqui é justamente isso, né? Tentando te mostrar alguns passos à frente, porque senão você vai provavelmente fazer igual eu, gastar 20 anos para poder perceber agora que existe esse caminho. Eu não tive a oportunidade de 20 anos atrás na faculdade de alguém chegar e comentar qualquer coisa desse tipo comigo. Eu tive que ir descobrindo isso sozinho. Você está tendo a oportunidade de, pelo menos agora, ouvir alguém falando que você precisa ter um cuidado e um planejamento sobre a sua carreira. A faculdade, ela não forma profissional do mercado, ela forma engenheiro. Então, cabe a você formar o profissional de mercado, seja mercado particular, seja mercado público, seja mercado próprio, né, como empresário. Então, aprender com os outros é sempre um caminho mais ágil, mais fácil, mais rápido, que você consegue acelerar aí o teu processo. O nono passo, foco e constância. E isso é muito difícil. O foco é importante manter para você, a tua capacidade de realizar, ela é limitada. Pelo tempo que a gente tem durante o dia, todo mundo só tem 24 horas, recurso financeiro, como a gente já falou, energia, motivação, realmente, tudo é limitado. A gente não tem energia e dinheiro infinito e tempo infinito para as coisas. Então, a gente precisa saber
como usar bem, né? A tua capacidade de gerir isso é importante. E a gestão dessas tuas energias e capacidades vai pelo foco. Quanto mais alinhado com o teu foco você direcionar a tua energia, mais rápido você vai. Isso é exatamente o que eu falo de soma vetorial. Você está pegando todos os vetores, dinheiro, tempo, energia, motivação, reconhecimento, e botando tudo alinhado na mesma direção. Agora, precisa entender que as coisas não acontecem da noite para o dia. E aí o que representa bem, aí dentro da nossa área, aí, da parte de engenharia, matemática e tal, então a gente tem a soma vetorial, que é um conceito importantíssimo para você entender. Se você sair hoje dessa conversa só entendendo que tudo que você faz no dia é um vetor, e que você precisa alinhar esses vetores para levar para o mesmo objetivo, que tudo que você faz ou te afasta ou te aproxima do seu objetivo. Então analisa, isso que eu estou fazendo agora, me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Esses vetores que eu estou gastando agora, estão na direção certa ou estão na direção errada? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto da constância. O que é importante entender aqui? O resultado das coisas ele se aproxima de uma curva exponencial. Então, durante um bom tempo, a gente precisa definir o que vai ser feito e executar. Só executar, mesmo que demore um pouco a aparecer o resultado, porque de repente ele faz isso. E o ser humano ele não tem uma boa capacidade de avaliar curva exponencial. A gente tende a imaginar tudo como uma progressão linear. Então a gente faz hoje, a gente faz um exercício na academia uma semana, quer ver o resultado na semana seguinte. A gente faz uma dieta uma semana, já quer ver o resultado na semana seguinte. E as coisas não funcionam assim. Precisa de dedicação, precisa de foco, precisa de disciplina, de constância e de tempo. Por isso que eu volto lá no terceiro passo, que é a questão do motivo. Se você não tiver um motivo muito forte, muito intrínseco seu, muito interno, que faz você fazer todo dia o que tem que ser feito, você vai se perder pelo meio do caminho. Aí as tentações, né, o canto da sereia do dia a dia, a festinha, as redes sociais, a viagem, aquele outro curso que está todo mundo fazendo, que está na moda, mas já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, isso vai te tirando do caminho. Então, é importante você entender que você precisa de foco e de constância, de disciplina, de fazer todo dia o que você tem que fazer para que o seu plano de ação seja executado, para que a sua meta seja alcançada, para que o seu objetivo seja alcançado. O 10º passo, e esse passo aqui ajuda bastante nisso que eu acabei de comentar agora. Separar a decisão da ação. A gente não é multitarefa. Tá? O cérebro humano ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele alterna rapidamente, mas ele não faz ao mesmo tempo. Então, é um desgaste muito grande, em termos de energia, em termos de capacidade intelectual mesmo, você levar para o mesmo momento a decisão de fazer com a ação de fazer. Toda vez que você chega diante de uma situação, será que eu compro ou não compro? Será que eu faço ou não faço? Será que eu vou ou não vou? Você está sendo está tendo tua energia mental consumida por uma pressão. O que é importante aqui? Você separar esses momentos. Como é que você separa isso? Você tem o seu objetivo, você tem as suas metas, você tem o seu plano de ação. Ali eu falei que está o seu mapa do que tem que ser executado. Esse plano de ação, você vai, a partir dele, gerar o seu planejamento semanal. Então, você vai sentar no domingo, dentro da mentoria a gente tem ferramentas para isso, mas você senta no teu domingo, por exemplo, e faz o teu planejamento da semana. O que você tem que fazer, quais são as atividades que você tem que fazer, quais são as aulas dos cursos que você tem que fazer, deixa tudo ali. Você não precisa pensar mais, você pensou uma vez. Você sentou, dedicou o tempo e você decidiu o que vai fazer uma vez. E durante a semana, só executa. Só executa, você faz o que foi planejado para ser feito. E aí você não desgasta e você tem uma performance muito maior. Lógico que existe uma margem para algumas intercorrências, para alguns imprevistos, né? Tem maneira de você tratar isso, mas basicamente durante a semana, no seu acordar, durante o dia e ao fim do dia, é só executar. E aí você sabe que aquilo que você executou durante a semana te levam a cumprir o teu plano de ação, que leva para a tua meta, que leva para o teu objetivo. Isso, ao longo do tempo, é aquela curva exponencial que é aquele sucesso que aconteceu do dia para a noite, mas que levou 10 anos, né? Não estou dizendo que precisa levar 10 anos, você pode ter planejamento para 3 meses, como a gente tem na mentoria, para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos.
tudo é uma progressão. O importante desse passo aqui é você dividir, não decidir e executar no mesmo momento. O planejamento acontece antes, a execução acontece depois. É exatamente igual na obra. O planejamento é antes, a execução depois. Se for planejar na hora que vai executar, o contexto vai te drenar e você não vai tomar a melhor decisão, você não vai avaliar todas as alternativas, você não vai distribuir melhor o prazo, o tempo das coisas. Então, decide e planeja antes, depois só executa. Depois decide e planeja novamente, só executa e segue o plano. E o último passo, importantíssimo, é medir, avaliar e corrigir. A gente definiu o objetivo, meta, plano, você está no planejamento semanal, executa as ações, mas é importante você, periodicamente, e aí vai dependendo da sua meta, se é uma meta de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, você precisa avaliar. Eu estou tendo o resultado que eu imaginei que ia ter? Essa meta ou essa ação realmente contribui para alcançar aquela meta? Essa meta realmente está alinhada com o meu objetivo, com o meu foco, com o meu interesse final? Por quê? Todo dia que você está evoluindo, aplicando, andando no processo, você está melhor do que antes. Então, hoje eu estou melhor do que ontem, do que anteontem, então a minha percepção, a minha clareza para o assunto, ela é diferente. Eu posso hoje estar enxergando algumas coisas que quando eu fiz as minhas metas, ou quando eu fiz o meu planejamento, quando eu defini lá o plano de ação, eu não enxergava. Então eu preciso medir, avaliar e aí corrigir. De repente incluir uma nova ação, de repente fazer uma alteração naquela meta ou naquela ação. Então é importante de tempos em tempos você fazer esse passo de reavaliar esse processo como um todo. E aí agora dando um resumo, né, por toda essa jornada, para a gente manter aqui o contexto, né, entender o conjunto desses 11 passos aí, e o que é importante. Hoje, eu consigo estruturar isso porque eu olho para trás. Eu precisei caminhar para enxergar esse espaço. O que eu estou trazendo para você aqui é a oportunidade de você ver isso à frente, e você escolher onde você quer pisar, e você escolher aonde você quer levar. Lógico, assim, isso é da minha experiência, de conversando com outras pessoas, com outras formações, de outras áreas do país, de perfis de empreendimentos diferentes, né, não só de engenharia, relacionei com políticos, advogados, contadores, pessoal de diversas áreas, de desenvolvimento, de marketing, porque à medida que a gente vai se afastando da parte operacional, indo mais para a parte de gestão, a gente se afasta da engenharia e vai indo para outros setores. Então, esses passos aqui, eles vão te ajudar a você, pelo menos, definir o teu foco e sabe que agora eu preciso definir, eu identificar onde que eu estou, onde que eu quero chegar, eu preciso ter um motivo, uma razão forte para eu me manter no caminho, preciso traçar as metas de uma maneira formal, de uma maneira com técnica para isso, eu preciso definir como essas metas vão ser alcançadas, eu preciso ter o cuidado de planejar e gerir meus recursos financeiros, eu preciso me tornar especialista, perito no assunto ou na área que eu escolhi para atuar, eu preciso aprender com os outros, evitar eu errar o que os outros já erraram, aprender com perfis diferentes, e aí não precisa ser só um, é interessante você modelar uma parte de um e não necessariamente precisa ser engenheiro, tá? Você pode ter um parente seu, ele é empresário, ele tem um comércio, mas você identifica que ele é bom na parte comercial ou de relação com pessoas, ou ele é bom em enfrentar desafios, aquela característica você vai modelar, você vai aprender com ele. Ou outro é profissional e você vai pegar outras características com ele. Então você usa isso para trazer para dentro da sua carreira, do seu planejamento profissional, e você vai pegando como se fosse o melhorzinho, né, de cada um, pela sua ótica. Aí você vai formar o seu perfil com aquelas pessoas ou com aquelas referências que te ajudaram a modelar. O nono ponto é foco e constância. Não perde o teu caminho, não gasta energia com o que não te leva para onde você deseja. E disciplina para fazer todo dia o que é necessário. Separar a decisão da ação, planejar primeiro e executar depois, e depois medir, avaliar e corrigir. E aquele PDCA, né? Manter o processo girando, melhoria contínua, definindo de novo novas metas, objetivo alcançado define um novo objetivo, e aí você mantém isso girando. Isso tudo está dentro do meu processo de mentoria também. Quem tiver interesse em conhecer, está aí. Eu fico à disposição nos canais, nas redes sociais,